Oi pessoal, voltamos com mais um bloco agora falando para vocês da diferença entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados, né? É possível estabelecer diferença de tratamento jurídico para essas duas categorias de brasileiros, né, de nacionais, ambos nacionais? É possível. E onde é possível? Na própria Constituição. E somente a Constituição pode estabelecer essas diferenças. Vamos dar uma olhadinha? Lá no artigo 12, parágrafo 2º da Constituição. Ó. Então diz lá no parágrafo 2º do artigo 12 da Constituição: a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Ou seja, somente a Constituição pode estabelecer a diferença entre brasileiros natos e naturalizados. E onde estão essas diferenças? Na Constituição. São várias. Nós temos os cargos privativos de brasileiros natos para a proteção da soberania nacional, a exemplo do presidente e de todos aqueles que compõem a linha sucessória do presidente, o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, tá? Os ministros do STF, todos esses estão na linha sucessória do presidente. Se o presidente faltar, nós temos o vice-presidente assumindo, né? Se o vice-presidente faltar, nós temos o presidente da Câmara dos Deputados assumindo. Se o presidente da Câmara faltar, nós temos o presidente do Senado assumindo. E se o presidente do Senado faltar, nós temos quem? O presidente do STF, né? E como a presidência do STF ela segue um rodízio, todos os membros do STF necessariamente precisam ser brasileiros natos, tá? Ô professor, mas quanta gente na linha de sucessão? Pois é, mas já tivemos várias vezes presidente do STF assumindo a presidência da República. Então, por motivos de soberania, de manutenção da soberania, da independência nacional, esses cargos a Constituição reservou aos brasileiros natos. Mas existem outros previstos na Constituição, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Assentos no Conselho da República, propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão, artigo 222, entre outros. Tá legal? Então, aqui nós vimos que, até agora, nesse bloco, vimos que existe a possibilidade de tratamento diferenciado entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Tá legal? E onde pode ser esse tratamento? Somente na Constituição, somente aqueles trazidos pela Constituição. Muito bem? Então, agora eu gostaria de tratar com vocês, depois dessa distinção, dos quase nacionais. Quem são os quase nacionais? Os quase nacionais? Bom, a Constituição ela dá um tratamento privilegiado aqui para os nossos irmãos portugueses. Vamos dar uma olhadinha? Lá no artigo 12, parágrafo 1º, ela diz o seguinte: aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Olha só, gente. O que está dizendo esse dispositivo? Que se houver reciprocidade, ou seja, se Portugal atribuir aos brasileiros alguns direitos, ou o mesmo tratamento, os portugueses serão tratados aqui no Brasil como brasileiros naturalizados. Exatamente. Eles continuam sendo estrangeiros, mas o tratamento dispensado a eles será de brasileiros naturalizados, né? Com a possibilidade, por exemplo, de se candidatar a deputado, a senador, lembrando que pode ser deputado e pode ser senador, mas presidente da Câmara e presidente do Senado, somente brasileiro nato. Brasileiro naturalizado, não. Por quê? Porque o presidente da Câmara e o presidente do Senado estão na linha sucessória do presidente da República. Então, por um motivo de soberania, de independência, de manutenção da independência, de preservação dos interesses nacionais, não é possível que brasileiros naturalizados sejam presidentes da Câmara ou presidente do Senado. Tá? Então, os portugueses
Se houver reciprocidade, tratamento igual dado aos brasileiros lá em Portugal, poderão ser candidatos, poderão ser deputados, como já de fato nós temos e já tivemos deputados federais portugueses, não são estrangeiros naturalizados, tá? São portugueses, continuam sendo estrangeiros. Mas a Constituição, aqui nesse parágrafo 1º, diz o seguinte: olha, esses estrangeiros portugueses terão o mesmo tratamento dos brasileiros naturalizados, portanto, dos estrangeiros que se naturalizaram, né? Se Portugal garantir os mesmos direitos aos brasileiros, se houver, portanto, reciprocidade. Por esse motivo, os portugueses, exclusivamente os portugueses, não estou me referindo aos estrangeiros originários de países que falam língua portuguesa. Estou me referindo aos portugueses exclusivamente. Os portugueses serão tratados como brasileiros naturalizados, havendo a reciprocidade. Por isso, são chamados de quase nacionais ou quase nacionalidade. Tá bom? Ficamos por aqui. Até o próximo bloco. Grande abraço.